E tem força magnética no fio assim? Calma, fique aqui agora para entender a relação entre a força magnética e os fios em que passam corrente aqui com o Sukita. E é isso aí mesmo, o que a gente vai ver hoje aqui é um fio imerso em um campo magnético, a gente vai botar um campo magnético constante, esse fio carregado passa por ele uma certa corrente elétrica, a gente vai ver se age ou não força magnética ali naquele fio e como a gente calcula. Então vem ver aqui agora, bora aqui para o papel. Então é isso aí, ó, força magnética e correntes elétricas. O que é que tem a ver aqui? Eu vou colocar um campo magnético B aqui. Esse campo magnético, veja que ele está entrando no plano do papel. Então ele está aqui, ó, entrando. E eu coloquei um fio aqui retilíneo bem grande e que por ele passa uma certa corrente. Então veja só, aqui a gente vai analisar pela regra da mão direita. Daquela mesma forma, ó, vai haver aqui sim uma força magnética e ela vai ser dada por B e L. B, o campo magnético, I, a corrente elétrica, e o L, o comprimento do fio. Então, ó, nesse caso aqui, que é um caso mais geral, a gente está considerando que a direção da corrente é perpendicular ao vetor campo magnético. Veja que aqui a direção da corrente não é um vetor. Então é só a direção da corrente elétrica é perpendicular ao vetor campo magnético. Uma forma mais geral que a gente calcula aqui, F igual a β. E qual é a direção da força magnética que aparece? Regra da mão direita, ó, apontou a mão lá para o sentido da corrente e gira ela no sentido do vetor que está entrando lá no nosso plano. Bota a mão, os dedos no sentido da corrente e gira ele em direção ao vetor B. Então, a força ficou lá para cima. Então, a força que age nesse fio é aqui para cima. E essa força a gente calcula por esse equacionamento. Ah, mas se não for esse caso aqui, que a direção da corrente elétrica for perpendicular ao campo magnético. Isso a gente vai ver agora, só vai mudar uma coisinha na fórmula. E é aqui que muda. Ó. Pronto, no caso geral, a única coisa que muda é justamente isso. Vai acrescentar esse seno de θ, em que esse θ é o ângulo formado entre a direção da corrente elétrica e o vetor campo magnético. Acabou. Esse é o equacionamento e a gente continua achando o sentido da força pela regra da mão direita. E para fixar bem esse assunto, bora fazer uma questãozinha aqui já para aplicar esse equacionamento. Então bora lá. No rotor de um motor elétrico, os fios conduzem uma corrente de 5 A, então I igual a 5 A, e dispõe-se perpendicularmente a um campo de indução magnética. Então, ó, a direção da corrente elétrica é perpendicular ao vetor campo magnético. Aquele caso em que, ó, se ele pedir a força magnética, vai ser β. E ele diz que esse campo é uniforme, de módulo igual a 1 Tesla. Então, B é igual a 1 Tesla. Determine o módulo da força magnética atuante em cada centímetro do fio, ou seja, para cada L igual a 1 centímetro, que é 10 a menos 2 metros. Então, aplicando, ó, a gente já tem o equacionamento aqui, temos a corrente, o campo e o L. Então, bora ver qual é a força magnética a cada centímetro de fio. F igual a β, F igual o campo é 1, a corrente é 5 e o L é 1 centímetro, é 10 a menos 2 metros. Então, o F vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 newtons. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo aí, joga no grupo da sua sala, tá chegando prova perto desse assunto, então compartilha e valeu!